todos, tudo bem? Sejam bem-vindos. A gente gostaria de registrar, eu e a Marjorie, que esse momento a gente vai falar especificamente para as pessoas que vão fazer pesquisa, tá? Então, ela acaba sendo uma fala um pouco mais direcionada desse ponto de vista, que acaba sendo bem direcionada para as pessoas que vão fazer pesquisa, né? Que estão iniciando esse processo. Então, para a gente entender por que é importante submeter e quais são os trâmites de submeter um processo de pesquisa, tanto na Plataforma Brasil, quanto para o Comitê de Ética aqui de São José dos Pinhais, né? Que é a população-alvo que a gente, nesse momento, está se dirigindo, tá? Então, né, lembrando do nosso Comitê de Ética e Pesquisa aqui em São José dos Pinhais, né, lembrando que ele está vinculado à Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, na Secretaria de Saúde, né, que neste momento ela está sob coordenação da Márcia, né, Daniele, a doutora Márcia Daniele, e eu na vice-coordenação neste momento, e a Marjorie, que é a nossa secretária executiva. Então, só para a gente fazer essa introdução, porque às vezes as pessoas perguntam, mas por que eu preciso submeter um processo, né, uma pesquisa ao Comitê de Ética? Então, a gente tem hoje, né, lembrando que a história da ciência, às vezes, ela é uma história pesada, ela é uma história doída, e que, às vezes, as pessoas foram usadas como cobaias, esse é o termo correto, não tem como a gente dizer isso de uma forma menos... mais polida, digamos assim, mas a gente, por exemplo, tem o grande estudo, né, que a gente sabe da sífilis, aonde não foi respeitado, onde foi deixado as pessoas adoecerem para saber, a gente sabe das atrocidades que foram feitas na Segunda Guerra Mundial, e a partir da Declaração dos Direitos Humanos, né, houve toda essa questão de você preservar a vida das pessoas, né, então, a partir desse entendimento de direitos humanos, as pesquisas clínicas, especialmente, né, elas começaram, então, olha, qual é o limite ético da ciência? E a partir disso foram sendo trazidas várias regulamentações internacionais e posteriormente para o Brasil, que começaram a regular isso. Atualmente, qual é a resolução que está vigente em relação às pesquisas que envolvem seres humanos? Hoje nós temos vigente a resolução 466 de 2012, que é do Conselho Nacional de Saúde, que rege todas as pesquisas que envolvem seres humanos no Brasil, né? E, além disso, foram instituídos, a partir disso, vários comitês de éticas no Brasil inteiro, né? Para quê? Para que os pesquisadores submetessem os seus processos para análises éticas de um colegiado, né? Para saber se aquele projeto fere em algum momento, algum princípio fundamental, algum direito fundamental dos participantes, que são as pessoas que estarão participando enquanto objeto, digamos assim, não é objeto o termo correto, mas que são o foco daquela pesquisa. Então, existem várias regulamentações de organização desses comitês de éticas, e nós temos hoje a norma operacional de 2013, que fala de quais são os documentos, minimamente, né, esse é o termo, os documentos minimamente que precisam ser emitidos numa pesquisa que envolve seres humanos. Então, a gente vai trazer a nossa fala hoje completamente condicionada por essas duas grandes regulamentações, a Resolução 466 de 2012 e a norma operacional, né, de 1 de 2013. Essas duas normas, elas estão no Conselho Nacional de Saúde. Então, elas são aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, só para a gente começar, eu vou tentar depois abrir para mostrar. A nossa intenção aqui é que a gente mostre o funcionamento da Plataforma Brasil para o pesquisador, que é uma coisa que gera muita dúvida, né? E aí depois nós vamos falar especificamente dos documentos para o CEP de São José dos Pinhais. Vocês vão ver que cada CEP tem a sua regulamentação. Existem os documentos mínimos, né? Mas a forma de escrita dos documentos pode ser diferente. Então, cada CEP, né, cada pesquisador, ele tem que olhar o que cada CEP exige. Ele tem um mínimo a ser exigido, mas existem algumas coisas que podem variar de instituição para instituição. Então, é bem importante. A forma de inserir o seu projeto é o mesmo. Todos hoje só enviam projetos para os CEPs via Plataforma Brasil, que é isso que nós vamos ver aqui, tá? Mas cada documentação e forma de escrever, cada CEP tem a sua. Então, da Federal, da Pequeno Príncipe, da Positivo,
do hospital, das clínicas, né? Cada um tem uma forma diferente. Então, o ideal é que vocês acessem as normativas de cada CEP, tá? Então, eu vou tentar aqui abrir, né? Só para vocês verem, vocês podem acessar direto por esse link, tá? Mas a gente pode entrar por um outro acesso. Se você jogar no Google, né, e colocar Plataforma Brasil, ele vai aparecer o site do Conselho Nacional de Saúde. Quando vocês digitarem no Google, vai aparecer, se vocês digitarem no Google Plataforma Brasil, vai aparecer o site do Conselho Nacional de Saúde, que é onde que está a CONEP, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Puxa, mas aonde que eu vou acessar a Plataforma Brasil? Então, se vocês observarem, tudo que a gente vai falar hoje foi baseado neste manual do pesquisador que está aqui, tá? Esse aqui é para quem faz parte do Comitê de Ética e esse aqui é para quem vai fazer o projeto de pesquisa e submeter. Tá, e aí, então, aonde que eu entro aqui? Vocês vão entrar aqui, ó, Plataforma Brasil, e ele vai abrir. Cris, mas eu tenho cadastro? Não tenho? Então, se você não tiver cadastro, você vai ter que vir aqui e se cadastrar pela primeira vez, tá? Eu vou entrar com o meu login e senha para a gente ver a página de como é isso. Ver se eu lembro a senha. Enquanto a Cris entra, quem tiver perguntas pode colocar no chat que a gente vai respondendo, tá bom? Isso. Então, gente, ó, eu tenho, se vocês olharem aqui em cima, eu tenho 4 abas, porque essa do CEP só tem quem faz parte do CEP, né? Então, como a gente faz parte de um comitê de ética, a gente faz parte. Mas as pessoas que vão submeter, elas vão entrar nesse link, nessa aba pesquisador, tá? Então, vocês vão observar que aqui tem várias citações a todos os projetos que eu já tive na vida, né? Então, eles vão estar aqui registrados. Eu vou parar isso aqui, só queria mostrar para vocês, e aí eu vou colocar lá o que é importante de documentação que vocês precisam colocar na hora da gente fazer esse projeto, tá? Então, se a Cris for passando na Plataforma Brasil, vocês tiverem alguma dúvida, depois eu vou abordar melhor. Qualquer coisa, vocês podem perguntar. Então, gente, aqui é o site, como eu mostrei para vocês entrarem, mas, ok, eu não tenho cadastro na Plataforma Brasil. Como que você vai fazer? Vai no cadastre-se, tá? Então, você vai aqui, nesse linkzinho aqui, cadastre-se, né? E aí vai a quê? A gente tem que ter 2 coisas que são super importantes na hora de fazer isso. Você vai ter que inserir vários documentos. Então, eles vão pedir para você fazer um xerox, né? Um scanner do teu documento de identidade, porque é super sério isso, né? Eles têm um banco enorme de pesquisadores no Brasil, e a partir do momento que você está submetendo, né, se cadastrando, você está entrando no banco de pesquisadores do Brasil, que vai fazer uma pesquisa que envolve pessoa, né? Envolve alguma pessoa. E aí você vai inserir, eles vão pedir uma série de informações, você vai fazer, não vou entrar aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo, mas uma coisa que é muito importante, gente, é o vínculo de instituição. Veja, muitos de nós não somos pesquisadores independentes. Eu estou fazendo uma pesquisa porque eu estou fazendo um TCR, porque eu estou fazendo um TCC, porque eu estou fazendo uma tese, porque eu estou fazendo uma dissertação, ou às vezes porque eu estou fazendo parte, né, de uma instituição que está pesquisando alguma coisa. Então, vocês vão ver que no cadastramento de vocês, tá? Vai estar lá vínculo institucional. Então, vocês vão ter que colocar qual é o vínculo. Então, vocês podem procurar. A maioria das universidades e das residências já tem esse vínculo. Então, lembrando, né? Atenção na hora de fazer o cadastro, inserir todos os documentos que é solicitado e principalmente o vínculo da instituição. Então, eu faço residência no hospital Angelina Carão. Então, se o Hospital Angelina Carão, né, tiver, você vai lá, registra o Hospital Angelina Carão como a sua instituição, tá? Então, isso vai afetar lá na frente quando a gente falar em instituição proponente, que é uma etapa importante da submissão do trabalho, tá? Então, aí aqui, ok. Então, agora eu vou voltar lá para a página, fazendo de conta que todos nós já temos esse cadastro, né? E aí a gente vai começar uma nova submissão, aonde a gente vai submeter. Então, eu vou tentar fazer ao mesmo tempo, né? Perdoem aí, eu vou
uma mentirinha, um projeto mentirinha, para que vocês possam acompanhar online esse momento. Então, vamos ver se vai dar certo a gente fazer da outra forma, tá? Então, tá lá, eu tô na página, eu vou fazer o quê? Nova submissão, certo? Eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, que a sessão expira logo. Então, com o tempo, é bom importante a gente ir salvando as informações que a gente for colocando. Então, ele vai colocar aqui, a pesquisa envolve seres humanos de forma direta ou indireta? Sim, certo? Porque se eu estou submetendo, o que envolve... Ah, Cris, mas eu só vou fazer um questionário. Sim. Ah, mas é um questionário online. Sim. Um relato de caso. Um relato de caso, de pesquisa. Eu quero fazer um relato de uma cirurgia que deu certo, né? Então, tem que submeter, tá? De qualquer forma, envolver os seres humanos de alguma forma, tem que submeter o projeto. Então, eu coloco sim. Aí, ó, como eu já tenho o cadastro, gente, a gente vai colocar de forma, né? Simplificado, que é o mais fácil. Ó, aqui já apareceu todos os meus dados, não salvem eles, por favor, né? E aqui, deseja delegar autorização de preenchimento para outras pessoas já cadastradas? Se é um projeto muito grande, que envolve muitas pessoas, sim. Se é só você que vai fazer, não precisa necessariamente, tá? Você e teu orientador, digamos assim. Tá? Ah, ok. Posso adicionar assistente? Sim, gente. Se, por exemplo, vai você e teu orientador, é super importante que você coloque o orientador, né, como pelo menos equipe membro da pesquisa. Ah, mas eu vou ter uma pessoa de iniciação científica, alguém da graduação que vai me ajudar a coletar dados. Você vai colocar aqui os documentos dele, vai adicionar o assistente, vai adicionar membro da equipe. Instituição proponente. Eu estou cadastrada aqui na federal, tá? Então, ó, vou selecionar aqui a federal, certo? Então, ele vai salvar aqui. Então, por isso que é importante vocês lá no cadastro de vocês. Ah, Cris, eu posso ser uma pesquisadora individual sem instituição proponente? Sim. Daí o que vai acontecer? Porque a instituição proponente, a partir da tua instituição proponente, ele vai direcionar para que CEP que vai. Se a tua instituição tem CEP, vai para o teu CEP da tua instituição. Se a tua instituição não tem CEP, ele vai escolher um CEP que seja mais próximo, digamos assim, tá? Então, é um estudo internacional? Não. Vamos ver. E aí, vocês vão ver aqui que, conforme eu vou fazendo, o site ele é bem intuitivo, tá, gente? A gente vai colocando as coisas e se deixa de preencher alguma coisa que eu possa esquecer aqui, ele vai me avisar no sistema. Ok. Aí, a segunda etapa, que ele vai dizer o quê? Qual é a área de estudo, né? Então, aqui tem algumas coisas mais, uma área temática especial. Então, principalmente aquelas questões que envolvem genética, medicina fetal, né? Que existem, às vezes, outras tecnologias, que precisa de uma análise bem rigorosa da questão de ponto de vista ético, ou eu posso colocar, pelo menos, só nas grandes áreas. Então, vamos fazer de conta que eu vou colocar aqui, nesse meu Ciências da Saúde. Ok. Ah, é Ciências da Saúde? Tá, esse teu estudo é um estudo clínico? Porque um estudo clínico é um estudo que eu vou submeter aquela população-alvo a um determinado procedimento, né? Ah, não é um estudo clínico, eu vou fazer um de saúde coletiva, né? Que é a nossa grande área aqui de saúde da família da nossa residência. Então, eu vou colocar, né, o nosso título aqui, no imaginário, tá, gente? O título principal da pesquisa. Qual é a diferença? O título público fica para todos verem. O título principal da pesquisa só fica para o pesquisador e para o CEP, tá? Aí você coloca aqui, será o pesquisador da pesquisa? Sim, será. Aí ele já vai puxar meus dados, ó, certo? Aí é legal, às vezes, você colocar o adicionário. Eu acho que tem que colocar adicionário. Não precisou. O contato científico sou eu mesmo. Então, vamos para o próximo. Vamos ver se ele disse se eu fiz tudo certinho. Olha lá, ó. Já existe a pesquisa cadastrada com o mesmo título. Então, eu vou mudar, porque o que acontece? Eu já fiz esse testezinho em alguém para mostrar para algum residente. Então, eu vou fazer o quê? Mudar o título aqui, porque tá vendo, ó, como que o sistema é, né? Como eu já mostrei isso aqui para residente alguma vez, ou para algum pesquisador, algum aluno, ele já disse que eu já tenho no meu nome o título dessa pesquisa. Vocês estão vendo como o sistema ele acaba sendo soberano. Vamos ver se vai passar esse texto fake. Passou. Quando você quer voltar, você vai lá em edição. Ó, eu estava editando aquele dali, que foi onde a gente saiu, e eu vou continuar de onde a gente parou, tá? Ele vai salvando. E ele vai salvando, ó. Então, vai estar lá aquela pesquisa que eu fiz, né? Então, eu vou aqui, ó.
no lapisinho, editar pesquisa. E aí eu vou continuar salvando de alguma forma. Porque ele demora, tá, gente? Então, às vezes, isso demora. Ah, como eu não fiz pesquisa clínica, gente, né? Então, não preciso fazer o desenho. Você vai lá embaixo. Se for pesquisa clínica, você vai ter que preencher tudo. Vai testar um medicamento, vai testar uma vacina, vai testar uma técnica cirúrgica, enfim. Aí você vai ter que preencher tudo isso e vai ter selecionado o clínico lá. Mas se não, você vai colocar o quê? Qual é o desenho da pesquisa? Ah, é uma pesquisa observatória, experimental. Você vai fazer essa questão, digamos, de metodologia. Então, você vai escrever. Ah, o financiamento. Ah, eu não sou financiada por ninguém. Mas mesmo que você não seja financiada por ninguém, você vai dizer que o teu financiamento é o quê? Próprio, tá? Então, aí você vai adicionar esse financiamento próprio. Palavras-chave. Então, vamos colocar aqui pelo menos uma só para a gente testar. Vai colocar saúde coletiva. Opa, desculpe. Vamos para o próximo. Aí a gente vai começar a fazer as questões do próprio projeto, tá, gente? Então, vocês vão colocar o resumo do projeto, vão colocar a introdução do projeto, tudo isso que a gente precisa desenhar na escrita do projeto antes de submeter. Qual é a hipótese que você quer fazer com essa pesquisa? Qual é o teu objetivo primário, né? Qual é o teu objetivo secundário? Pode ver que ele não é obrigatório. Tudo que tem vermelhinho é obrigatório. O que não tem, não é obrigatório. Aí você vai colocar a metodologia proposta. Então, qual que é a dica? Escrevam o projeto já direcionado para esses critérios. Gente, toda questão que envolve pessoas, é legal você colocar um critério de inclusão e um critério de exclusão. Eu não vou colocar aqui para a gente adiantar, tá? Quais são os riscos? Ah, Cris, mas não tem risco nenhum na minha pesquisa. Ela só vou mandar um formulário online para responder. Gente, toda pesquisa envolve o risco. Se é só um questionário, qual é o risco? De quebra de anonimato e de quebra de sigilo. São questões que nós temos que, como pesquisadores, resguardar. As pessoas têm que ter a garantia de que elas não vão ser identificadas em nenhuma etapa do projeto, né? Quais são os benefícios e qual a regra de sigilo? Ela vai estar, você tem que garantir para ela de que aquele formulário que ela está, mais ninguém vai ter acesso, só você vai ter acesso. Então, isso vai ter que estar escrito. Quais são os riscos e as medidas que você vai fazer para diminuir esses riscos. Ah, eu vou testar um medicamento. Ok, mas se tem esse risco, como é que você vai proteger essa pessoa? Né? Porque a gente não pode transformar as pessoas em cobaias. A gente tem que garantir, né, que todo o risco que ela pode sofrer vai ser minimizado pelo pesquisador de alguma forma. Quais são os benefícios? Então, você escreve quais são os benefícios que você, né, pensa que a tua pesquisa vai trazer. Tanto para a pessoa que está, né, sendo participante da pesquisa, como para o âmbito geral, como resultado final disso. Então, essas duas benefícios têm que aparecer para o participante, porque qual é o benefício da pessoa participar? Às vezes, o benefício dela é um benefício indireto, vai melhorar o sistema, vai melhorar o medicamento, vai melhorar, não necessariamente para ela, mas isso tem que ficar claro no texto. Como que vocês vão analisar esses dados, né? Qual é a metodologia de análise de dados? O desfecho primário que você imagina que vai ter. Você imagina que vai ter um determinado... Eu imagino que eu vou conseguir tal resultado. Então, você coloca aqui de alguma forma. Tamanho da amostra. Ah, eu imagino que a gente vai conseguir coletar 30 pessoas. Aí, data do primeiro recrutamento. Se o teu trabalho tem várias etapas com as pessoas em vários momentos, a primeira data você coloca aqui. Aqui eu vou colocar que não se aplica, mas se você vê que tem várias etapas, no primeiro dia de recrutamento, a primeira etapa que você vai entrar em contato com os participantes da pesquisa, você coloca aqui. Aqui tem um calendáriozinho, tá, gente? Qual é o país de origem? A gente coloca o Brasil. Daí, vamos procurar aqui. Adicionar. Então, vocês podem ver o quê? Vocês colocam aqui 30 pessoas, né? Que foi aquilo que vocês falaram. Adicionar. Então, a gente vai para a próxima etapa.
Vocês podem ver que ele é intuitivo, ele é trabalhoso, ó. País de origem. Opa. Sabe uma dica legal, Cris, que a Márcia deu um dia? Para que na hora de submeter já tenha um Word, um texto, com cada janelinha dessa para copiar e colar. Isso. E depois o projeto brochura, que eu vou explicar lá para frente como documento obrigatório, precisa estar com as mesmas informações dessa submissão. Então, às vezes, você vai lá, vem aqui, vê o que vai pedir e escreve teu projeto já direcionado para o que o site vai pedir, tá? E depois dá para alterar também, né? Isso mesmo. Então, haverá fontes secundárias, prontuários? Não vai. Se tivesse prontuário, você teria que detalhar como que você vai fazer essa análise desses dados. Lembra que hoje a gente está com a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente trabalhou aqui, se quem tiver interesse, tem uma fala específica, né, no site aqui da escola, falando da importância dessa Lei de Proteção de Dados. Por isso que é tão importante a gente hoje garantir o anonimato dos participantes da pesquisa. Aqui, então, o número de pessoas abordadas, 30, né, que a gente colocou lá. É um estudo multicêntrico? Cris, o que é um estudo multicêntrico? Um estudo que envolve vários locais de pesquisa. Não, eu vou pesquisar somente numa unidade de saúde, em 2 unidades de saúde, 3 unidades, 10 unidades do mesmo lugar, não é multicêntrico. Mas eu vou ver o hospital aqui, tem uma outro CEP que vai fazer ali, um outro pesquisador que vai fazer em outro. Então, isso já tem vários pesquisadores em vários locais. Aí isso acaba sendo um estudo multicêntrico, que não é o nosso caso. Cris, eu vou fazer uma pesquisa assim, é online. Eu vou precisar fazer TSLE? Sim. Só dispensa o TSLE em algumas situações que a gente tem acesso aos prontuários. Dependendo da situação que você vai pesquisar no prontuário, também precisa do TSLE. Cada caso é um caso, tá? Então, sempre que você vai trabalhar com pessoas, né, vai fazer um questionário, vai fazer uma intervenção, a pessoa precisa assinar um termo de consentimento livre e esclarecido. Porque a pessoa, né, nesse termo que a gente vai dizer para pessoas de palavras simples, né, depois a gente fala um pouquinho mais disso, mas que a pessoa vai ter ciência de tudo que ela vai estar respondendo e de tudo que tem de risco e de benefício para ela. E aí, você, né, enquanto pesquisador, isso é muito importante para que a pessoa tenha ciência em palavras que ela consiga compreender, né, não em termos muito técnicos, daquilo que ela está respondendo, daquilo que ela vai participar, tá? Se dispensar a TSLE, você tem que justificar aqui no site por que não vai colocar o TSLE. Vou fazer só dados secundários de dados que não aparece o nome das pessoas, ou um N muito grande que não tem como pedir TSLE para todo mundo. Então, aí isso você vai justificar. Tem retenção de amostra para armazenamento em banco, então tem muitas questões hoje que a gente faz, banco de osso, banco de dente, né? Então, as pessoas em determinadas situações precisam disso. Se você vai fazer retenção dessa amostra para fazer um banco, você tem que justificar, porque existe uma legislação específica para banco de insumos biológicos, digamos assim, né? Banco, seja qualquer um deles. Agora eu esqueci o termo. Banco de material biológico. Banco de material biológico, tá? Aí o cronograma aqui, então, a gente tem que adicionar aqui um cronograma, não vou colocar porque a gente não tem, tá? O orçamento, então, é importante que vocês deixem. É orçamento próprio, mas eu vou gastar só xerox. Não tem problema. Você vai colocar aqui xerox. Xerox. Tá difícil. Xerox. Você vai dizer que é custeio, né? Por exemplo. Qual é o valor? R$100. E vai adicionar. Mas eu vou ter passagem também de ônibus. Coloca passagem. Você disse que era próprio lá, lembra? Então, aí você vai dizer que é esse o custo que vai ter para você, né, de pesquisa. Isso a gente está falando aqui, mas vamos pensar em algumas pesquisas que são financiadas pelo setor privado. Então, ele tem que ter essa descrição do orçamento, porque são somas vultuosas de dinheiro, né? Então, isso tem que estar bem descrito, né? E aí, às vezes, até justificar como que vem esse dinheiro, né? Ele tem esse espaço aqui para cá. E aqui é a bibliografia. Tá? Lembrando, gente, o que é importante? Para o nosso CEP específico, né? Tem uma questão de 60 dias. Então, a gente, né? Se a gente é da nossa instituição, se
Secretaria Municipal de Saúde, que estamos propondo. O interessante, a gente, né, tem que estar lá, está escrito, que é 60 dias. Como que é, Margit? É assim, ó. Você tem que colocar em todos os documentos do protocolo de pesquisa o início da coleta de dados a partir de 60 dias da reunião do colegiado pretendida. Então, como que você vê quando que é a reunião? Eu vou mostrar para vocês mais para frente, porque esse dado é público, nós temos a obrigação de publicar o cronograma de reuniões anual. Então, digamos, eu quero para a reunião de fevereiro. Então, a coleta de dados vai ter que ser a partir de abril. Senão, vai voltar já na análise documental. E aí não vai para frente para análise ética. Isso. Então, aqui, ó, cada etapa do processo, eu vou colocar só uma, mas cada etapa vocês vão identificar e vão salvar. Vou colocar aqui março, né, como se para dar tempo de passar em todos. Então, essa é a dica de coleta, né, que é onde realmente a gente vai entrar em contato com o participante. E a gente coloca mais ou menos uma data de término, né, prevista no cronograma. Então, cada uma dessas etapas vocês vão ter que ir colocando aqui, tá? Ó, ele vai ficar assim, ó, certo? Então, todas aquelas etapas que estão para vocês lá no cronograminha que a gente faz, o cronograma, vocês vão colocar ele aqui um por um. Então, levantamento de bibliografia, tudo isso vocês vão colocando aqui, tá? Vamos ver se vai passar para o próximo, se eu esqueci. Olha lá, tá vendo? Ele vai me dizendo o que eu deixei de colocar. Não é um multicêntrico. Qual foi o outro que eu esqueci que ele colocou ali? Vamos ver se agora vai. Os grupos que serão divididos. Aqui. Desculpa, esqueci esse aqui, ó. Tá vendo como é importante? Então, vamos colocar aqui, gestantes. Número de divididos, 15. Aí a gente coloca questionário. Então, ele acaba sendo bem intuitivo, né? Vai em adicionar. Ok, agora eu vou poder passar para a próxima etapa. E o próprio sistema vai te lembrando se você esqueceu de colocar alguma informação, tá? Então, gente, depois que a gente faz a pesquisa, aqui é a tal folha de rosto que tem que assinar. Então, gente, aqui, ó, eu não vou imprimir, porque senão vai computar esse... Vai para algum CEP. Vai para algum CEP, eu não vou colocar, porque isso aqui é fake, né? Mas a hora que eu imprimir essa folha de rosto, eu dar um start para eles. Tem uma pesquisa entrando. Para onde nós vamos direcionar essa pesquisa? Porque é o sistema, é a plataforma Brasil que distribui o CEP. Não é você, eu quero ser o CEP de São José dos Pinhais. Só se você for daqui, né? Se você colocar como coparticipante, depois a Márcia vai explicar. Mas nesse momento, o que você tem que fazer? Imprimir essa folha e assinar, tá? Vocês vão ver que tem uma etapa lá que a Marjorie vai explicar, que é a questão de que algumas folhas de rosto precisam ser também assinadas pela instituição coparticipante, pelo serviço. Então, vocês vão coletar essas informações. Por isso que é importante a gente mostrar aquilo, né? Que salvou, depois você abre de novo lá naquele editar, como a gente mostrou essa etapa para vocês, porque aqui vocês não vão conseguir fazer imediatamente. Então, vocês primeiro vão imprimir a folha, coletar todas as assinaturas que vocês precisam e depois vocês vão vir aqui, ó, anexar a folha de rosto. Vocês vão escanear, vão salvar dentro do computador e aí vão colocar aqui e anexar essa folha de rosto assinada, para vocês verem a seriedade dessa plataforma, tá? Aí aqui você vai incluir os documentos. Prestem atenção. Todos esses documentos que estão aqui, ó, a maioria, né, estão aqui. A brochura de pesquisa que a Marjorie vai falar daqui a pouco. O cronograma, vocês vão ter que colocar. Então, para cada um deles, ó, declaração da instituição de instituição e infraestrutura, a gente vai falar. Não precisa de material de biológico? Se você não vai fazer, não precisa. Declaração dos pesquisadores? Precisa. Declaração de concordância? Precisa. Declaração de patrocinador? Só se tiver. O orçamento tem que estar ali também. Se tiver uma questão de que está fazendo uma pendência, uma emenda, né? Você vai ter que colocar o parecer anterior aqui. Então, ó, o projeto detalhado, né? Então, cada um desses você vai clicar, dizer o que é, e aí vai anexar. Se tiver algum documento que não está aqui, você vai detalhar aqui e vai anexar ele depois também,
Como outros. Como outros documentos, tá? Eu não vou avançar aqui, eu vou mostrar para vocês a continuidade com o documento oficial. Então, eu vou começar a parte da apresentação dos documentos que são referentes ao CEP aqui de São José dos Pinhais, tá? Eu salvei, né, gente, caso a gente não conseguisse, tá? Então, depois daquela etapa 6 lá, que eu não consegui fazer porque eu tinha que imprimir, tem essa questão aqui, ó. Manter o sigilo na entrega do projeto de pesquisa, sim ou não. E é interessante que a pesquisa a gente se coloque um prazo, né? Então, você pode escolher aqui qual é o prazo dessa pesquisa, tá? Que é a etapa de finalizar. E aí, vocês precisam clicar aqui, ó. Enviar projeto ao CEP, tá? E aí é o sistema, a Plataforma Brasil, que vai direcionar qual é o CEP que ele vai enviar, tá? Então, aqui, aceitar todos os termos, né, que tem ali e enviar o projeto ao CEP. E aí é que ele foi enviado, certo? Então, agora, lembrando que todas essas informações também estão nesse documento que eu mostrei para vocês na página da Conep, no manual de usuário do pesquisador. Daí agora a Marjorie vai falar um pouquinho dos documentos para o nosso CEP, tá? Então, eu vou deixar aqui um pouquinho mais viradinho para a Marjorie, para ela ter acesso. Ok. Então, a parte 6 do finalizar, que eu não projetei para vocês ali dentro do site, que senão eu ia ter que submeter a pesquisinha de mentira, né? Vai aparecer aqui, então, ó, manter o sigilo e a gente coloca o prazo, tá? E aí, depois disso, lá no fim da página, você rola, você aceita os termos da pesquisa acima, pode salvar, né? Aceitar e salvar. E aí você vai enviar o projeto ao CEP. E aí a Plataforma Brasil vai distribuir, né, de acordo com a instituição proponente ou de acordo com a orientação, se não tiver uma instituição que tenha vinculado ao CEP, é o CEP mais próximo, tá? É engraçado, mas às vezes a pessoa, o pesquisador, clica em salvar e esquece de clicar em enviar projeto ao CEP e não chega aqui, o pesquisador entra em contato e eu falo que não chegou. Então, é bem importante essa etapa final. De enviar. Então, agora a Mar vai falar, aí só lembrando, desculpem, né? O manual de usuário do pesquisador, que está na página do Conep, que eu mostrei para vocês no início. E daí agora a Marjorie vai falar um pouquinho dos nossos documentos aqui do Comitê de Ética. Então, existe uma legislação da Conep que diz que nós temos que ter várias informações do CEP públicas. E como nós fazemos isso? Através da instituição mantenedora, que no nosso caso é a Prefeitura de São José dos Pinhais. Então, aqui no portal da prefeitura, que é esse endereço aqui, ele tem muita coisa, porque é uma prefeitura. Então, como que vai ficar fácil de ver as informações necessárias, baixar os documentos obrigatórios, os modelos? Então, você pode clicar em pesquisar ali acima, no portal da prefeitura, e colocar projetos de pesquisa, colocar comitê de ética em pesquisa, e aí você vai achar as informações do CEP. Tem tudo lá. Às vezes leva um tempinho para a prefeitura atualizar, mas normalmente está tudo atualizado. Então, o que vocês vão precisar aqui, eu vou passar rapidinho. Então, vocês vão precisar entrar aqui em Sobre o CEP, que tem as informações do CEP que vocês precisam para colocar nos documentos. Tá? Quando vocês clicam em Sobre o CEP, vocês vão ter acesso aqui, ó, ao calendário de reuniões. Isso é bem importante para saber o prazo que vocês vão ter para submeter o projeto, enviando os documentos para que vá para a reunião pretendida. Então, aqui vocês têm acesso a isso, aqui vocês têm acesso ao contato do CEP, que vocês vão precisar colocar no TSLE, por exemplo. Isso é bem importante. Então, o que mais? Aqui vocês vão ter outras informações dentro do projeto de pesquisa. Eu estou explicando bem aqui no site, porque é um site, não acho muito simples esse site da prefeitura. Então, clicando aqui no projeto de pesquisa, vocês vão ter acesso aos documentos obrigatórios deste CEP. Por que deste CEP? Porque tem documentos aqui que não necessariamente são obrigatórios em outros comitês de ética. Isso no caso da instituição proponente ser a Prefeitura de São José dos Pinhais, alguma unidade de saúde para coleta de dados, Hospital São José, e isso para os residentes que têm vínculo aqui na prefeitura.
Quando nós somos a instituição coparticipante, tem menos documentos obrigatórios. Então, eu vou passar pelos documentos obrigatórios do CEP daqui, sendo instituição proponente. Clicando ali em documentos obrigatórios, você vai achar o link para baixar todos os modelos dos documentos obrigatórios daqui. Então, nós vamos um por um. Eu não vou passar por todos, porque vai acabar ficando chato. Nós temos à disposição de vocês o telefone do CEP, o e-mail do CEP, que eu vou mostrar no final, para que entre em contato em caso de alguma pesquisa mais específica, em caso de dúvidas, para auxiliar na submissão do projeto, para auxiliar nos documentos, tá? Então, nós vamos agora, se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade, Cris. Então, nós temos aqui um checklist documental. Esse checklist é bem interessante, tanto para o pesquisador, como uma linha de raciocínio para a submissão do projeto, quanto também para a análise documental, que eu que recebo os documentos. Porque se os documentos não estiverem certos, estiver faltando alguma informação, ou estiver faltando algum documento, eu vou devolver esse protocolo de pesquisa para o pesquisador adicionar. Então, aqui tem as opções sim, não e não se aplica, dependendo do tipo da pesquisa, os dados da pesquisa aqui, e aqui é bem importante colocar por quê. Eu, como secretária, quando eu for analisar os documentos, eu vou olhar esse checklist, e o pesquisador vai ter colocado se sim, ou se não, ou se o documento não se aplica. Assim fica mais fácil de analisar. E aqui no final, a data e a assinatura do pesquisador. O próximo documento bem importante é o termo de autorização da instituição. Aqui, nós pedimos uma assinatura do diretor responsável do local da coleta de dados e do coordenador. Por quê? Porque o diretor é o representante maior daquele setor ou daquele local, como hospital, UPA, aqui no caso de São José, e o coordenador é aquele mais próximo que vai atender o pesquisador. Então, é importante que ele saiba da pesquisa e que ele autorize a pesquisa também. Aqui é importante ressaltar, como a Cris falou na folha de rosto, quem vai assinar a folha de rosto? O pesquisador responsável e o diretor do setor ou do local do equipamento que vai ter a coleta de dados. Então, tem que ser a mesma pessoa. O coordenador não vai assinar a folha de rosto, mas o diretor tem que ser a mesma pessoa. Qual que é o maior erro, maior pendência documental no caso deste documento? É com relação à coleta de dados. Porque se o pesquisador vai submeter o protocolo e diz que a coleta de dados vai começar mês que vem, e essa informação fica aqui, eu vou devolver o documento, pedir que o pesquisador adeque esse prazo do cronograma e ele vai ter que coletar novamente a assinatura, tá? Então, esse é a maior pendência. Por conta daqueles 60 dias que tem que ser observado, né? Você tem que pensar isso. Que eu quero para a reunião de setembro, então no documento tem que estar previsto que é setembro, outubro, novembro. Então, está previsto que a coleta vai começar só em novembro, né? Então, isso é porque a gente já prevê que pode ter alguma necessidade de complementar o projeto de pesquisa e assim o documento fica bem ajustado naquilo que é necessário. Mas lembrando que isso é quando a gente é proponente, quando é o CEP nosso que é o proponente, tá? A instituição é daqui de São José dos Pinhais, o vínculo é com a Prefeitura de São José dos Pinhais, do projeto. Então, isso é importante porque esses 60 dias tem que ter um tempo hábil do colegiado aprovar o projeto antes da coleta de dados. Isso existe na legislação, nas resoluções do Conselho Nacional de Saúde, é muito importante, é uma questão que o pesquisador precisa seguir. Então, vai haver a recusa documental se isso acontecer. Tanto aqui quanto no projeto brochura, que eu vou mostrar, mas é só um modelinho, quanto também nos outros documentos, como o cronograma, tá? Aqui, então, nós vamos para um documento super importante para o participante da pesquisa, que é o TCLE, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Aqui é o documento que o participante tem que ter as informações do que é o projeto, quais são os riscos e benefícios,
como ele vai participar, qual a metodologia, o que ele vai precisar fazer. Ali tem que dizer que ele tem o direito a se recusar a participar, que ele pode não mais querer, ele pode assinar o termo e depois desistir da participação na pesquisa. Aqui tem que ter os dados e contato do pesquisador responsável, os dados e contato do CEP responsável pela pesquisa. Isso é bem importante. Os dados do CEP daqui tem que estar tanto para a instituição, quando aqui for instituição coparticipante, quanto proponente. Então, quando vem um projeto de pesquisa, por exemplo, que nós já tivemos, multicêntrico, passou por vários CEPs, quando chegar aqui o TSLE, se não tiver os dados do CEP daqui para o contato do participante da pesquisa, eu vou devolver, fazer uma recusa documental, uma pendência documental, e o pesquisador vai ter que colocar os dados do CEP daqui. É importante ressaltar, né, Cris, que o TSLE tem que ser um texto acessível ao participante, à população, à comunidade. Não pode ter termos técnicos que dificultem a interpretação. O participante tem que entender bem o que vai acontecer na pesquisa. E então, isso depois também acontece várias tendências, né, éticas com relação ao TSLE. E uma coisa que é bem importante, gente, é o seguinte: todos os riscos que estão previstos no projeto, eles têm que estar no TSLE, tá? Todos os benefícios que estão previstos no projeto, eles têm que estar no TSLE. Por quê? Porque a pessoa, né, o participante de pesquisa, ele tem que estar ciente e assinar que ele está ciente de tudo. Então, tem que estar da mesma forma. Não pode estar no TSLE e não estar... Não, quer dizer, não pode, assim, estar no projeto e não estar no TSLE, como o contrário, estar no TSLE e não estar no projeto. Tem esses dois documentos, projeto e TSLE, eles têm que estar muito casados. No projeto, eu posso usar os termos científicos? Posso, porque o projeto é para o pesquisador e para o CEP. Mas o TSLE, não. Então, se você vai fazer uma laqueadura, você tem que explicar para o paciente quais são as consequências de uma laqueadura. Ele tem que entender o que é uma laqueadura, né? Que às vezes, é claro, a gente mais ou menos é um termo que as pessoas conhecem. Mas se for uma técnica mais específica, não usar os termos que ele não vai compreender. Homeostase, né? Coisas que são difíceis da pessoa compreender. Então, ele tem que... E se ele vier com termos técnicos, ele acaba não passando no comitê, porque a gente compreende que a pessoa, participante de pesquisa, que não tem conhecimento científico, não vai conseguir entender ao que ela está sendo submetida, para ela avaliar se ela quer ou não, né? Então, acho que isso é bem importante. Sempre casar a TSLE com o projeto, né? As informações que contém nos dois tem que ser igual, e lembrar que o TSLE é para o participante de pesquisa, não é para o comitê de ética, né? Então, a gente tem que fazer isso para o participante da pesquisa. Esse termo de consentimento, então, ele é para participantes acima de 18 anos e capazes, né? Tem um outro termo que eu vou passar agora, então, que se chama termo de assentimento. Todos esses documentos tem no portal da prefeitura para vocês baixarem, e além desses, mais alguns, porque nesse momento não temos tempo de explicar todos eles. Então, se for de 7 a 12 anos, por exemplo, envolvendo crianças, é o termo de assentimento livre e esclarecido. Nesse caso, os pais responsáveis vão ter que preencher um TSLE, assinar um TSLE, que é o TSLE para pais e responsáveis, que tem lá o link para baixar o documento. Então, nesse termo aqui, no termo de assentimento para as crianças, tem que ser mais acessível ainda. O texto precisa ser voltado para essa faixa etária, simples, curto, para que a criança também entenda o que vai acontecer. Ela tem que assentir também a sua participação na pesquisa. Aqui, então, nós vamos para o termo de dispensa do TSLE. Então, a Cris abordou um pouquinho em que casos que se aplica a dispensa. Tem que ser muito bem justificada, porque, via de regra, tem que ser aplicado o TSLE em todos os projetos que envolvem seres humanos. Mas, por exemplo, são 1.000 participantes, são dados secundários. Você explica, justifica por que você não vai aplicar o TSLE. Então, no caso da dispensa do TSLE, você vai precisar anexar este outro documento. Só para deixar um pouquinho claro, desculpe, Marjorie, mas assim, ó, gente, mesmo
são 1.000 participantes, mas se tem vou fazer 1.000 questionários, você vai ter que fazer 1.000 TSLS. Ah, mas eu vou ver o prontuário de 1.000 pessoas. Daí não, aí a gente tem um N muito grande que às vezes você não pelo número de participantes, de pessoas, você não precisa. Ah, eu vou usar um dado secundário que não vai identificar, por exemplo, as pessoas. Eu vou fazer um relatório. Não vou abrir prontuário por prontuário. Eu vou fazer um relatório da prefeitura que não identifica as pessoas. Não precisa do TSLE. Então, são esses pequenos ajustes que a gente tem que fazer e pensar, né, se é necessário ou não, tá? Mas é importante ressaltar que se o pesquisador submeter o CEP tentando a dispensa e o CEP entender que precisa do TSLE, vai retornar com pendência o projeto e o pesquisador vai precisar aplicar o TSLE. Aqui, então, no caso da dispensa, é o termo de compromisso de utilização de dados. Então, quando são dados secundários, quando vai fazer um relatório, né, quando dados de planilhas daquele serviço, então é esse termo de compromisso de utilização de dados. O que acontece com esse termo? O mesmo que acontece lá no termo de autorização da instituição, às vezes o pesquisador preenche, assina tudo e vai aqui na data da coleta de dados e coloca menos de 60 dias da reunião pretendida. Isso vai gerar uma pendência documental. Então, o que é mais interessante? O pesquisador tem dúvida? Entra em contato com o CEP, telefona, manda e-mail. Eu tenho dúvida, que data que eu coloco aqui? Liga aqui, nós vamos esclarecer, orientar, porque senão o documento vai e volta, e isso gera um tempo. Então, muito mais simples, mais fácil o pesquisador pedir essa orientação ao CEP antes. Aí, só para complementar a fala da Marjorie, se vocês observarem aqui embaixo, ó, nome completo, CPF e assinatura. Todas as pessoas que estão listadas na plataforma Brasil como participantes da pesquisa, junto com o pesquisador responsável, tem que estar citado aqui com seu CPF e assinatura colhida. Então vai participar eu, o meu orientador e um estudante da graduação, né, que vai ajudar a tabular os dados. Todas as pessoas que estão cadastradas na plataforma Brasil com acesso ao projeto têm que estar aqui com esse termo de compromisso e utilização de dados assinado, tá? Bom, temos aqui mais um documento que é obrigatório neste CEP, mas não necessariamente para a instituição coparticipante São José dos Pinhais. Esse documento aqui foi instituído com o objetivo de colocar informações para o diretor responsável da instituição, para ele saber o que o pesquisador vai precisar naquele local, naquele equipamento, naquele setor, para a coleta de dados. Então, aqui o pesquisador vai preencher esses dados aqui, essas respostas, ele vai assinar o documento e aqui o diretor da instituição vai assinar, porque ele está declarando aqui, junto com o pesquisador, que existe a disponibilidade, que existe a autorização e a possibilidade dessa pesquisa. Porque a instituição que vai dizer se o pesquisador pode ou não, ou se existem condições dessa pesquisa naquele local. Se a instituição vê que não existe a possibilidade de fazer essa pesquisa, o diretor tem autonomia de não assinar esse documento, tá? Então, aqui nós passamos pelos documentos principais. No checklist fica bem claro quais são os modelos, vocês podem seguir por lá, que fica bem claro. E tudo está, então, no portal da prefeitura. Mas também nós criamos, essas são as informações do CEP que estão disponíveis no portal, mas também nós criamos uma página no Facebook do Comitê de Ética em Pesquisa, então acessem lá, curtam, compartilhem, lá tem várias informações já, e também é uma forma de acessar os documentos obrigatórios e informações como vídeos orientadores para o pesquisador, cartilha do participante de pesquisa, informações sobre as reuniões, caso seja mais difícil pelo portal da prefeitura. Então, temos essa possibilidade aqui também. Você quer adicionar mais alguma coisa, Cris? Só teve uma informação que eu acho que é importante, que ficou faltando. Quando você for fazer o cadastro, existem duas grandes diferenças lá no site da Plataforma Brasil.
Se você for graduando, você não tiver se formado, você não pode ser o pesquisador responsável, é o seu orientador. Ah, Cris, então quer dizer, eu estou na faculdade de enfermagem, faço estágio em São José dos Pinhais, eu gostaria de fazer o meu TCC pesquisando as gestantes de algumas unidades de saúde daí. Você não se formou ainda, quem vai ser responsável é o seu orientador. Você entra como assistente de pesquisa, tá? E não como responsável, porque você não se formou. Ah, mas eu sou residente. Aí você é o responsável de pesquisa, porque você já tem, digamos, uma certificação de um conselho de classe, né? Digamos assim, te dando as responsabilidades éticas a quais você se comprometeu no teu dia de formatura, tá? Então, só para lembrar isso que é bem importante. Obrigada a todos pela participação. Tchau, tchau.